começa a melhorar. Filho, então, nem se fale. E aí quando a gente vê um ambiente desse, todos aqui, e eu garanto para você, se você tiver uma outra mentalidade que não seja de estar na casa de Deus, tem programa melhor e mais barato. Tem um monte de programa para você curtir e não está aqui. Mas se você veio aqui é porque a palavra de Deus, a vontade de Deus, o seu relacionamento com Deus te fez vir até aqui. Te permitiu sentar nesses bancos para ouvir a palavra, não ouvir o meu testemunho, não o meu depoimento, para ouvir a palavra de Deus. Porque é ouvindo que a gente gera fé. E gerando a fé, a gente se transforma. E aí nós transformamos o lugar onde a gente está plantado. Aí a gente altera os indicadores do crime, da droga, dos divórcios, dos abandonos, dos abortos. Não é? Nós vamos mudando esses indicadores, pelo menos a embaixada do reino de Deus, que é a igreja. Então, esse lugar aqui é um lugar muito, mas muito, muito desafiador para qualquer homem, para qualquer pessoa. Muitos almejam estar aqui, não estou dizendo que está errado, mas normalmente Deus coloca gente que não quer. Normalmente Deus pega o cara que não quer e fala, agora você vai. Porque esse é o querer de Deus. Se vocês soubessem como eu estou suando aqui, apesar dos meus quase 40 anos de vida pastoral, ministerial, como esse lugar ele provoca a gente, ele desafia a gente, ele esmaga a gente, e está tudo bem, porque cada um de nós nasceu para um propósito. Cada um de nós nasceu para um propósito, com uma única missão: espalhar o evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. Essa é a única missão da igreja, meus irmãos. Não tem outra missão a não ser revelar Jesus Cristo e o que Ele faz na vida daquele que o recebe. Como? Com as suas habilidades, com suas competências, com as suas aptidões, com o seu jeito, com o seu desenvolvimento. Você vai revelando Jesus Cristo. Você vai alterando os indicadores. Você vai promovendo a cultura do céu, a cultura do reino, onde você está plantado. Pastor, isso não está acontecendo comigo. Precisa. Precisa. É fundamental que isso aconteça. Eu queria orar com você rapidamente. Vamos ler um texto da palavra, 1, 2 ou 3, quem sabe mais. E eu espero poder ser ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Não vim aqui para te atrapalhar. Não vim aqui para criar conflito dentro das casas. Eu vim aqui para compartilhar e cultuar a obra de Deus nas nossas vidas, celebrando ao Senhor. Amém? Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por esse momento especial. Obrigado a Deus por esse povo que o Senhor separou. Obrigado a Deus pela oportunidade rica de podermos estar aqui. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados,
a salvação das nossas almas em Cristo Jesus. Agora nós queremos, ó Deus, apenas olhar, observar, meditar um pouco na Tua palavra, pedindo que o Senhor venha nos trazer o conhecimento, venha dar iluminação às nossas mentes, venha abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós sejamos de fato pequenos cristos nessa vida, servos do Deus Altíssimo, servos do reino de Deus, amigos de Jesus, irmãos e coerdeiros com Jesus Cristo. Que eu possa, ó Deus, através da minha vida, ser ferramenta de edificação para cada um dos teus filhos e filhas que aqui se reúnem. Declaro a minha incompetência, declaro a minha total inutilidade diante daquilo que o Senhor é, diante daquilo que o Senhor pode fazer. E eu peço em nome de Jesus, se o Senhor me usou alguma vez, faz mais uma vez hoje, Senhor. E abençoa, Senhor, a igreja do Salvador Jesus Cristo. Abençoa as famílias desta igreja, para a glória e honra do teu santo e maravilhoso nome. Assim oramos e assim agradecemos. Amém? Bom, para quem não me conhece e não está perdendo nada também, eu sou o pastor Bira, estou vereador na cidade. Confesso para vocês que é um saco, perdão, senhor, que é um problema. Estou vereador, sou pastor. Sou marido da Cleonice, minha única mulher, única esposa, mãe das minhas duas filhas, a Letícia e a Juliana. Sou sogro do Diego e do Jean. Sou avô da Bela, da Júlia e do Augusto. Sou genro da dona Olga, que era pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular no Rio Grande do Sul. Sou o quinto filho de uma família de 6, de pai ferroviário, mãe dona de casa e lavadeira. Sou agraciado por Deus pelo chamado a servi-lo. Dou graças a Deus por ter me decidido ao batismo quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque tudo que era ruim poderia ter acontecido. Encaminhado para o mal a gente já estava, vivendo uma vida ruim a gente já vivia. E tudo isso foi revertido para a glória de Deus quando o Evangelho de Cristo entrou na nossa casa. Então minha mãe frequentou candomblé, espiritismo, minha mãe frequentou mesa branca, mesa preta, baixo, alto, espiritismo. Minha mãe frequentou filosofias, minha mãe foi fazer trabalhos na encruzilhada, no rio, no riacho, na cachoeira. Minha mãe incorporava, e ela tinha que levar os 2 filhos caçulas com ela para essas coisas. Nós tínhamos tudo para dar errado, irmãos. Tudo. Você fazia romaria, você fazia novena, centena, quinquênia, você fazia tudo. E nada adiantava. Mas a palavra de Deus é maravilhosa, porque o Senhor Jesus disse: buscai, ou melhor, a palavra de Deus diz: buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A busca, ela faz com que você encontre. E minha mãe encontrou Jesus Cristo. Então nós tínhamos muitas coisas de ruim, e que com a chegada do Evangelho, o Senhor reverteu tudo em bênção.
Para quê, irmãos? Para quê? Para que nós pudéssemos ser sal e luz. Para que a gente pudesse ser testemunha, não do desenvolvimento humano, mas da ação do Espírito Santo se desenvolvendo em nós. Então hoje tudo é diferente. Meu pai está na glória, minha mãe está na glória, os 5 irmãos estão vivos, uma faleceu muito antes da gente conhecer Jesus, mas todos tiveram contato com o Evangelho de Cristo, todos, e louvo a Deus por isso, engrandeço a Deus por isso, e nunca sonhei em ser pregador, nunca quis ser pastor, nunca sonhei maior do que o meu tamanho, nunca imaginei coisas que vivo e que vivi. Eu faço questão de deixar isso bem claro, porque é só Deus na vida da gente. É por pura graça de Deus. Eu queria compartilhar com você um texto do livro sagrado. Aliás, Deus me colocou 3 textos aqui, e às vezes a gente fica meio relutante com eles. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 60. Quero ler o primeiro e o segundo versículo, pois você deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler no livro também do profeta Naum. Foi um texto que não saiu da minha cabeça essa semana. Eu vou dizer para você, ser pastor não é glamuroso, irmãos. Se alguém acha que é glamuroso, está embarcando numa furada. Uma vez eu conheci uma senhora chamada Zilda, pastora, e ela abriu uma casa de recuperação, porque o coração dela tinha muita sede de ajudar as pessoas, e ela comprometeu a vida dela inteirinha para buscar pessoas e fazer dali uma igreja, e da igreja uma casa terapêutica, e ajudando pessoas. Um dia fui pregar na igreja dela, hoje ela está na glória também, já tem uns 2 anos que ela faleceu. Ela me chamou para pregar, eu fui na igreja dela, tinha bastante adictos, né, ou dependentes químicos, algumas famílias, um pouco de gente mais idosa, e a igreja com bastante carência, uma igreja bonita que nem a sua, que nem a minha. E aí eu disse para ela: pastora Zilda, o que deu na cabeça da senhora? Ela falou assim: pastor Bira, eu sempre quis me doar. Falei: mas qual é o índice de recuperação? Aí ela falou assim: pastor, é mais ou menos assim, de cada 100, 10 largam o vício. Falei: meu Deus. Ela falou: calma, não dá glória ainda não. Que dos 10, 8 voltam para o vício. 2 ficam na igreja. E desses 2, um fica indo e voltando. E o último vive sob a sombra dos gatilhos. Falei: meu Deus, como que a senhora consegue? Ela falou assim: quando a gente vai para a obra,
a gente tem que aprender a superar fracassos. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Falei, Deus sabe com quem Ele lida para cada coisa. Porque eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Às vezes esse sentimento vem no meu coração, meus irmãos. Quando eu estou pregando domingo à noite na minha igreja, ou na terça-feira de oração na minha igreja, me vem esse sentimento. São 20 anos, 22 anos, um pouco mais, um pouco menos, no mesmo bairro. Se você contar 2 cultos por semana, porque nós já tivemos mais, tira a escola bíblica, tira o culto de sexta-feira, que a gente já não faz mais, tem uns 10 anos. Você fica com os 2 cultos oficiais, que é o culto de oração da terça e o culto de domingo. Em média, 50 minutos de mensagem, 1 hora de mensagem. Você falando para o povo, 20 anos. 1 hora por culto. Eu tive a pachorra, Afonso, de fazer o cálculo. São 2.392 horas de pregação, de exposição do Evangelho, que se você transformar em dia, seria 100 dias direto. Fala, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o índice de fracasso é um absurdo, irmãos. Nós tivemos uma pandemia que vocês tiveram também. A igreja de 300 pessoas virou 90. Das 90 virou 70. E é isso que sobrou. E é essa igreja que passou pela prova, pela luta, passou pelo desespero, passou pelo querer de Deus, e depois de 20 anos, consolidada, eu ainda escuto perguntas que eu tenho vontade de dar uma voadora. Fala, meu Deus, como é que pode? Certa vez um amigo disse que existem 3 tipos de pessoas que ninguém escuta. Primeiro, pai. Filho, não bota o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Já tomou. Não faz isso que vai dar errado. Deu errado. Médico. Olha, você vai ter que parar de beber. O cara muda de médico. Já viu isso ou não? Já viu isso ou não? Meu pai falou isso para o médico na minha frente. O senhor precisa parar de beber, porque essa gastura no seu estômago é porque o senhor está tendo uma hemorragia bem fininha, que ao longo dos anos o senhor vai ter uma anemia profunda. E o senhor vai ter que parar de beber. Ele falou assim, esse médico não sabe de nada. 6 anos depois ele teve uma anemia profunda, precisou tomar ferro na veia, teve que tomar aquele Noripurum, teve que tomar uma pancada de remédio. E terceiro, pastor. Aí quem quer ser pastor, viu, Afonso, vai falar assim, escolhi errado. Não, se fosse escolha sua, você ia vender churros. Você ia ser vendedor de imóvel. Mas quando você não escolhe, meu amigo, você tem que ficar onde você está. E quando Deus te levanta no meio de uma geração perversa,
Você sabe que você vai jogar 90 minutos e é o juiz roubando, é o gol que não vale. É você fazendo jogar, tomando pancada e o juiz não dá falta. Já viram isso? Como que você faz quando você é levantado numa nação como esta? Você faz o que Deus mandar você fazer. E tem que estar tudo bem. Você tem que se alegrar. Sabe por quê? Porque esse é o seu propósito. Propósito é aquilo que você faria todo dia, levantaria empolgado para fazer, não receberia um centavo por isso, e amanhã você teria ainda energia para fazer de novo. Esse é o propósito. Qual é o problema, pastor? Os 2 dias mais importantes da sua vida, como diz o escritor americano chamado Mark Twain. Os dias mais importantes da sua vida são 2. O dia que você nasce e o dia que você descobre por quê. Quando você nasce e quando você descobre por quê. Porque quando você descobriu e por quê, tudo é alegoria, tudo é distração, tudo é coadjuvância, porque você sabe quem você é. Mas todo dia o senhor prega, pastor? Não. Esse é o nosso problema. Entre o dia que a gente descobre e o final da nossa missão, tem aqueles dias que parece igual. Não é? Tem que levantar, tem que escovar o dente, tem que trabalhar, tem que voltar, tem que almoçar, tem que se preparar, tem que fazer isso, para depois você cumprir o seu propósito. E está tudo bem, irmãos. Desde que você saiba quem você é. Os discípulos de Jesus andaram 3 anos e meio com ele. E quando Jesus começa a falar de uma outra maneira, e vai dizendo para eles, olha, vai chegar minha hora, vou ter que subir, vou ter que ir embora, se eu não for, vocês não vão ser alimentados pelo Espírito Santo. É o seguinte, vocês se preparem, eles falam, o senhor vai para onde? O que vai acontecer? Vocês não entenderam ainda? Vocês não entenderam que eu preciso morrer para que Deus possa me honrar? Vocês não sabem que eu tenho que passar pela humilhação, pela traição, pelo abandono, pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, para que eu possa cumprir o plano da redenção? Irmãos, eu não preciso ver o que esses homens viram. Vocês têm noção do que esses caras viram caminhando 3 anos e meio com Jesus? Leproso sendo limpo, cego enxergando, aleijado andando, morto ressuscitando, pouca comida virando muita e sobrando, endemoniado sendo liberto, o diabo sendo envergonhado. Os caras ainda pediam, mostra-nos o Pai. Deus só me mostrou o quanto ruim eu era, que já foi suficiente. Obrigado, Senhor, me aceita e me transforma. Eu não preciso ver paralítico andar, irmãos. Ah, o senhor crê? Creio. Eu não preciso ver cego enxergando, mas creio. Eu oro por isso, mas não preciso ver. Que a maior transformação, o maior milagre
foi a transformação do meu coração. Esse foi o maior milagre que aconteceu, que eu renuncio à minha vontade, que eu renuncio à minha soberba, que eu me declaro incompetente, que eu me declaro incapaz, para que ele viva, para que ele cresça. Essa é a maior transformação. Aí Deus te levanta numa geração perdida. E olha só o que o profeta Isaías diz, no capítulo 60, verso 1. E fique tranquilo que eu vou acompanhar o horário aqui. Profeta messiânico Isaías, ele diz o seguinte, verso 1 do capítulo 60, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra. O que cobre a terra, irmãos? As trevas cobrem a terra, e a escuridão cobrem os povos, nações. Mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória se vê em ti. Dispõe-te, sai da sombra, para que a glória se manifeste em ti. Sai do esconderijo, sai da ostra, sai do calabouço, sai da casca, e anuncia para essa gente que você encontrou a verdadeira esperança, que você encontrou a verdadeira vida, que não é comida, que não é dinheiro, que não é carreira, que não é casa bonita, que não é fama, que não é influencer, que não é seguidores. Fala, eu encontrei a vida. E a vida é Jesus em mim. E quando o profeta diz isso, ele nos chama a atenção para que a gente possa cumprir o nosso propósito nesta geração doente, meus irmãos. Porque a paciência de Deus é infinita, mas a sua justiça é certa. Paciência infinita, mas justiça certa, precisa. E o profeta Naum, que você vai ler comigo, é levantado nesse tempo. Capítulo 1, versículo de 1 em diante. Olha como começa bonito. Quem foi Naum, pastor? Sei lá. Quem era a genealogia de Naum? Da onde que ele veio? Ah, isso eu sei. Isso eu sei, está escrito no texto. Qual era a linhagem dele? Ele só é citado lá em Lucas. Mas da onde surgiu esse homem? Ele é contemporâneo de Abacuque, que é o livro seguinte. Se você lê Naum e depois você lê Abacuque, você fala assim, algum deles bateu a cabeça. Um dos dois está piruleibe. Um dos dois está xarope. Porque um fala de um jeito e o outro fala do outro.
mas o Senhor os usa para a glória do Senhor, para anunciar juízo. A paciência de Deus, acabou. Pode levar 1 ano, 2 anos, 10, 50, 70, 600. Mas a palavra de Deus é fiel. E ela não voltará vazia. Antes ela vai cumprir o seu propósito. E voltará para Deus. Nos primeiros versículos desse capítulo, ele faz uma poesia. Ele canta um salmo. Vai preparando o coração de todo mundo com um salmo. Não é, irmãos? Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você fala, aleluia. Ele me faz deitar em verdes pastos. Oh, glória. Aí depois o tom da conversa vai mudando. Mas por quê, pastor? Porque ele está dizendo sobre a glória, o poder, a exaltação de um Deus Criador, que não deve satisfação para você nem para mim, mas para o seu povo. Ele faz questão de revelar o plano. Deus não fará nada sem antes não comunicar aos seus profetas. E aí Deus usa o profeta para alertar o seu povo. Vamos ler? Começa muito bonito o salmo. Sentença contra Nínive. Aleluia, aleluia, vai acabar com o nosso inimigo, aleluia, vai esculachar nossos opressores. Deus é Deus. Não é assim? Sentença contra Nínive. Fala, mas Nínive não é aquela que o Jonas foi lá, pregou, todo mundo se converteu? Essa mesmo. Mas agora aqueles que se arrependeram, choraram, rasgaram suas vestes, fizeram jejum, nem animal comeu, nem criança comeu, dizendo, Senhor, não destrói a gente não, porque nós estamos arrependidos. 150 anos depois, esse povo está pior do que o dia que Deus ia destruir eles. Está lembrado de alguém? Está lembrando de alguém? Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Ecosita. O Elcosita. Ele é de Eucose. Tá? Só para você saber de onde ele veio. O Senhor Deus é zeloso e vingador. Glória! O Senhor é vingador e cheio de ira, glória. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Quer mais? O Senhor é tardio em irar-se, ainda bem. Posso ouvir um ainda bem? Eu ia falar, posso ouvir um amém? É melhor falar ainda bem, né? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Você lembrou de uma sigla aí? S, termina com F. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e nas nuvens, e as nuvens são o pó dos seus pés. Sabe o que Naum está dizendo? O Criador é onipotente.
é onipresente, é onisciente, é glorioso, é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele criou tudo. É isso que Ele está dizendo, irmãos. E a gente já tinha que ter dado 3 mortal para trás, para dizer, glória a Deus. Ele repreende o mar, faz secar a míngua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Ele está dizendo que toda a glória humana diante dele se esvai. Nós já deveríamos ficar felizes por isso. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Nós começamos a olhar nossa postura dentro da igreja, nós começamos a olhar a nossa postura diante de Deus quando vamos orar, nós começamos a olhar nossa postura quando estamos andando, quando estamos nos relacionando, trabalhando, vivendo, tendo tempo de lazer, e considerar tudo isso, meus irmãos. Nós estamos dia e noite vigiados, cuidados, protegidos pelos olhos daquele que não dorme, aquele que pode te transformar, aquele que pode te abençoar em profusão, aquele que pode tirar tudo num estalar de dedos, só para saber se o seu coração é dele. Poxa vida! Você já parou para pensar nisso? Eu falei para vocês da igreja na pandemia. A minha igreja, eu perdi todos os jovens, todos não, 90% deles foram embora. Porque a igreja contaminava, mas a chácara do churrasco não. A igreja contaminava, mas no trabalho não. A igreja era um perigo de contaminação, mas no ônibus, indo para o trampo, não, o vírus fala, não, opa, você é trabalhador, moço, deixa o cara passar, velho. Coitado, está se divertindo, vamos pegar o cara aqui? Ah, não, né? Vamos pegar na igreja. Nós deveríamos ficar assustados com isso, irmãos. Quem pode suportar a sua indignação, diz o profeta Naum. Quem pode suportar a indignação de Deus? Em quem subsistirá diante do e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom. Você perdeu uma chance, então glória a Deus. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Irmãos, como eu sou feliz, como eu sou agradecido a Deus. E isso não é performance, tá? O que Deus fez na minha vida, nenhum curso, nenhum trabalho, nenhuma adoção, nenhuma herança, nenhum prêmio milionário poderia fazer. Então, quando eu ouço ele dizer assim, o Senhor é bom,
Ele é escudo, Ele é fortaleza no dia da angústia. Ele é rochedo no dia da tribulação. Eu descanso. Eu sossego a minha alma inquieta, que espera resultado. Eu descanso nas mãos daquele que criou todas as coisas. E o poema acaba aqui, irmãos. Porque agora vem a palavra do profeta. E a palavra do profeta é doída. É rápida, é precisa. É justa, é cabal. É irretocável. Porque a santidade, o poder, a honra e o domínio só pertencem a Deus. Só isso. Nós já deveríamos nos colocar no nosso lugar e dizer: Senhor, obrigado que eu estou vivo. Obrigado que eu estou na tua igreja. Eu espero estar em reverência moral, espiritual, emocional, social, para que o Senhor possa enxergar que eu estou tentando fazer tudo certinho. Faz o teu querer, Senhor. E quando Jesus disse para os discípulos: vocês não sabiam, eu não contei isso para vocês não iam aguentar. Eu só não falei para vocês, porque vocês não iam aguentar. Mas vai chegar a hora que você vai provar se entendeu ou não a mensagem. Vai chegar o momento do vestibular do crente. E aí, irmãos, pensa num lugar solitário. Pensa num lugar solitário. É esse. Em que ninguém vai poder te dizer. Ninguém vai poder soprar. Ninguém vai poder levar a tua culpa ou a minha culpa. E aí o Senhor começa a falar: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Ele está falando do povo de Nínive. Mas depois você vai ver Abacuque falando do povo de Deus. Qual é a similaridade entre os dois povos? É que ambos se esqueceram de Deus. É que ambos rasgaram os ensinos de Deus. É que ambos se misturaram com a sociedade comum da época, que começaram a idolatrar ídolos, dinheiro, posição, condição. Esqueceram-se que Deus não é Deus de opressor, Deus é Deus do oprimido. Deus não é Deus do juiz, Deus é Deus do injustiçado. E a gente esquece por um momento disso, irmãos. Porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil.
Alguém de dentro da alta cúpula de Nínive fez todas essas desgraças. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Sabe por quê? Acabou. Quando Deus aflige o inimigo, é para exterminar, irmãos. Olha que privilégio nós temos. Estamos do lado do Senhor. Somos propriedade, somos povo exclusivo. Exclusivo. Sacerdócio real. Ninguém toca. Ninguém se levanta sem sair com 2 quentes e 3 fervendo. Como é rico um livro de um cara que você não conhece, que não abriu o mar, que não fez nada, que não caiu fogo do céu, o cara não fez nada, irmãos. É que nem nós. Só que ele tem tanta intimidade com Deus que ele fala assim: eu vou meter a boca, eu vou botar o pé na porta, eu vou declarar. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá. Quem é Judá aí, diga amém. Cadê o Judá aí, irmão? Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Eu não sei quem é que está te amarrando. Eu não sei quais os laços que você está sendo embaraçado, que você não consegue avançar. Para Nínive não tem saída, mas para Judá tem. Para Nínive acabou. Para você tem chance. A gente não sabe disso, irmãos. A gente não conhece isso. A gente não experimenta isso toda manhã, que a graça se renova toda a bendita manhã em nossas vidas. E Deus te dá mais 24 horas, e Deus te dá mais um dia de luz, Deus te dá mais um aniversário, Deus te dá mais uma bodas, Deus te dá mais tempo, para a gente poder entender isso. Mas contra os inimigos de Deus, porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Irmãos, eu já estou na glória de Deus já. Porque a palavra de Deus diz que o bem-aventurado vai ver os filhos dos filhos, e haverá paz dentro dos seus muros, dentro da sua casa. Eu já estou vendo meus netos, irmãos. Eu estou conseguindo batizar os meus netos. Batizei minhas filhas, meus genros, batizei os netos, agora falta um. Sabe o que é interessante? Semana passada meu sobrinho me ligou, ele é bastante católico. Aí ele me ligou e falou: ô tio, a Yasmin quer se batizar. A Yasmin é filha dele, de um casamento que se desfez. E aí ele disse assim: a igreja católica não quer batizar minha filha. Quer que faça curso, quer que faça isso, quer que faça aquilo. E eu não sei também se vale o batismo dela. Se o senhor puder, o senhor batiza a minha filha.
Falei, nós vamos fazer um cursinho com ela primeiro. Mas eu batizo sim. Mas ela vai ter que renunciar à idolatria. Mas ela vai ter que ter conhecimento. Irmãos, eu vou pregar para minha sobrinha neta. Será que Deus ama o seu povo? Será que Deus ama o seu povo? Nínive não vai ter nem história para contar depois, irmãos. Não vai ter neto, não vai ter nome, não vai ter nada. Vai, ó. Não cai na unção, não, porque não é sopro de cair, tá? Eu falei, só. Tem gente que fala, oh, glória. Não, é só um sopro. Fique tranquilo, tá bom? Já estou encerrando. De casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei teu sepulcro, porque você é vil. Eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, Judá, porque o homem vil já não passará por ti. Ele inteiramente será exterminado, irmãos. Que lado você quer? Nínive era o povo mais poderoso. Era o que mandava na moeda, que mandava no comércio, que mandava na política, que mandava no governo, que oprimia os pobres, que cobrava taxa, que esfolava a vida dos pobres. Os povos eram subjugados. Do lado de quem que Deus ficou, irmãos? Do seu povo. Agora eu preciso fazer essa pergunta para eu encerrar, porque eu acho que o horário já estourou. Você está do lado de quem? Nós. Eu tenho que entrar nessa vibe também. O púlpito não me alivia. O púlpito me coloca mais peso. A quem muito se deu, muito será cobrado. A quem pouco se deu, pouco será cobrado. Mas todo mundo vai ser cobrado. Como é que está a nossa vida, irmãos? Nós estamos que nem Saul, olhando para os gigantes e falando, não aparece ninguém para morrer no meu lugar, olha. Eu não posso deixar o trono. Israel está perdida. Já pensou? Se eu vou, ele me mata. O trono é para mim, eu fui ungido lá. Não pode ser, eu tenho que ser outro aí. Não vai levantar ninguém aí? 1 dia, 10 dias, 30 dias, 40 dias. O cara, ô, seus frouxos! É preciso vir um menino que tem intimidade com Deus para quebrar a banca, irmãos, e dizer assim, vem cá, ninguém vai lutar com o cara, não. Ele é só um homem. Pior, ele está afrontando o povo do Deus vivo. Qual é a tua? Ninguém vai lá, não. Pois é, irmãos, eu não sei quais são os gigantes que nós, que vocês e eu estamos enfrentando. O que é a doença? É o casamento quebrado? É o desemprego? É a falta de competência? É a falta de vontade? Eu não sei qual é o seu gigante. Ah, eu nasci em berço de palha. Ah, quem nasceu para tostão nunca chega a R$200. Isso é do século retrasado, irmão. Quem nasceu para R$2 nunca vai chegar a $5.
Eu não sei qual é. Eu quero encerrar, Afonso. Senão eu não encerro, filho. Queria que você ficasse de pé. Pode. Quem puder. Você não pode ficar de pé, não faz. Não, agora vamos ver se o pastor é poderoso mesmo. Você não pode cair para trás, filho. É problema seu, não é meu, não. Meu sogro teve um AVC de tanto beber. Ficou acamado nos últimos dias da vida dele. Esse lado não funcionava e esse lado era entortado. Ou seja, ele ficou acamado com um AVC. Aí a gente chegava à noite e orava por ele. Deus abençoa, recupera, Deus abençoa. Um dia foi uns par de pastor, porque era família pastoral. Foi na casa dele, na minha casa, né? Porque ele ficava na minha casa. Aí ele chamou a matriarca do time e falou assim: ô fulana, eu não vou falar o nome, porque talvez tenha alguém que conheça ela, eu não vou falar. Assim, faz favor, ora para mim, porque o Bira não tem muita fé não, eu não saio dessa situação. Como se eu pudesse. Quem pode mudar os desígnios de Deus? Ele morreu do jeito que ele estava, mas voltou para Jesus. Se ele tivesse curado, eu garanto que ele voltava para o mesmo bar que ele teve o AVC. Eu falo isso com muito respeito, porque Deus não o desamparou nem no seu pior momento. Tinha que passar, tinha que fazer o querer de Deus na vida dele, senão ele não voltaria para casa. Para encerrar, eu queria que você fechasse os seus olhos, fizesse uma oração. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que tem sido um gigante no seu caminho. Você está do lado do cara que pode todas as coisas, do Senhor que fez todas as coisas. Você está do lado do ser poderosíssimo que não há igual, nunca houve nem haverá. Ele está do seu lado, ele não está do lado de Nínive. Ele está do seu lado, ele não está do lado da Síria. Ele está do seu lado, ele não está do lado da Babilônia. E hoje ele manda te dizer o seguinte: o Senhor é Deus zeloso, é vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação aos seus inimigos. O Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Oh Deus, oh Deus, cumpre a tua palavra na vida do teu povo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nos tempos da tribulação. Gera em nós amor desenfreado pelo Senhor, pela tua palavra. Gera em nós a consciência de que somos realmente filhos, que somos chamados pelo seu decreto, e que nada, a não ser o Senhor, pode cancelar isso. Ajuda-nos, abençoa aqueles que estão enfermos, enrolados, enlaçados, enclausurados, enjaulados, presos. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, os laços, quebra os grilhões, quebra as cadeias, e traz o teu povo de volta para casa, Senhor. Traz o teu povo de volta para casa, Senhor. Traz aqueles, Senhor, a quem o Senhor quer bem, de volta para casa. O Senhor é refúgio, o Senhor é torre forte, o Senhor é rocha eterna. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. E se puder, aplauda Jesus.
Aleluia. Amém, queridos? Se Deus é por nós, aleluia. Continue crendo, continue confiando, continue se rendendo, continue buscando, continue dando esses passos que são necessários, irmãos. Esses passos necessários para que a vontade de Deus seja feita em nós e através de nós. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Bira, esse homem de Deus. Obrigado, pastor, por ter vindo aqui nos abençoar com essa palavra de Deus. É o poder de Deus que nos transforma, nos abençoa. Aleluia. Toda glória seja ao nome de Jesus, e que o nosso coração descanse em Deus, porque Ele cuida de nós. Ele sabe aquilo que nós passamos, e por mais, como o pastor disse, que tudo esteja de ponta cabeça aí fora, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, podemos descansar à sombra do Deus Onipotente. Amém? Eu quero que você levante as suas mãos, nós vamos orar pelos pedidos de oração, que você, com essa graça, com essa alegria, com esse coração em paz e cheio de esperança, possa se unir a mim aqui nessa hora e intercedermos por esses irmãos que precisam de um milagre, que precisam de saúde, de libertação. Pai, nós colocamos cada uma dessas pessoas diante do Senhor, Pai. Pedimos pela Ana Júlia, pelo Wanderson, pelo Lucas, pelo Luan, pela Rebeca, pela Érica, pelo Marcelo, pelo João, pelo Wilson, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus que cuida dos detalhes. Que o Senhor abençoe cada um deles. O Senhor sabe a situação que cada um deles tem passado, o problema que eles têm vivido, a necessidade que eles têm, Pai. Que o Senhor os visite nessa noite. O Senhor, Espírito Santo, o Senhor é Deus de perto e de longe. Que o Senhor esteja com cada um deles, tocando em seus corações. Aqueles que ainda não te conhecem possam ter um encontro verdadeiro contigo, transformador. E aqueles que já são do Senhor recebam o milagre que precisam, para a glória do teu nome, para que assim, Deus, o teu nome seja conhecido e glorificado, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame sobre eles a tua graça e o teu favor, Pai. E assim seja também sobre cada um de nós aqui, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós te agradecemos, tomamos posse nessa noite de toda a bênção, o cuidado e o favor do Senhor, dos milagres, Pai, da salvação, que é o que nós temos de mais valioso em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por ter olhado para nós, ter tido misericórdia de nós, ter nos trazido para perto do Senhor e nos chamar hoje de filhos amados. Muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor se revelou a nós, e é por isso que nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, o nosso culto em tuas mãos, Pai. Nós consagramos a Ti, e que o amor do nosso Deus maravilhoso, a graça poderosa de Jesus Cristo e as consolações e a